Estimados irmãos, saudações. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach na rúbrica Coaching Espiritual. Esta série de coaches tem como intuito a meditação sobre a Palavra de Deus. Na última aula, nós falamos sobre o reinado de Roboão e de que forma é que Roboão e Jeroboão, no caso, respectivamente, os reis de Judá a sul e o rei de Israel a norte, sendo Roboão filho descendente de Salomão, que antes de ser revestido como rei, foi advertido por Jeroboão. Antes, Jeroboão tinha sido servo do próprio Salomão, desceu e propôs a Roboão para que esse reduzisse o jugo pesado que o seu pai aplicava sobre o seu povo, de forma a que este povo os servisse eternamente. Pois nós sabemos qual foi a atitude de Roboão e quais foram as consequências daí advenientes. Então, para hoje, nós queremos nos cingir sobre o reinado de Josafá. Josafá foi um rei de Judá, portanto, da parte sul, descendente da dinastia de Davi, e ele é neto de Roboão. Então, o tema para o dia de hoje é o bom reinado de Josafá, o zelo pela lei. Em termos de fundamentação bíblica, estas passagens estão ambas exaustivamente descritas no livro do Antigo Testamento, nos livros de 1 de Reis, capítulos 21 a 22, e no livro de 2 de Crônicas, capítulos 17 a 19. Em termos de estruturação, para uma melhor compreensão, aqui fez uma leitura combinada dessas duas passagens. Então, estruturamos a sequência dos fatos aqui arrolados em 5 partes. Na primeira parte, vamos nos referir ao zelo de Josafá pela lei mosaica. A segunda parte vai ser a morte de um inocente e a profecia do profeta Elias diante desta morte deste inocente. A terceira parte vai ser quando Miqueias opõe-se a Acabe, confrontando sobre o verdadeiro profeta. A quarta parte vai ser a guerra contra Ramon de Gileade e o cumprimento desta profecia por parte do profeta Elias na parte 2. E a quinta e última parte vai ser quando o profeta Geu repreende a Josafá pela sua atitude de confrontação à fidelidade de Deus e ao temor que ele assim exige aos seus servos. Então, indo para a questão do zelo de Josafá pela lei, Josafá sucedeu a seu pai e ele tornou-se assim o rei de Judá. Josafá, quando tomou a posse como rei, ele tinha a idade de 35 anos e ele reinou durante cerca de 25 anos. Quando ele tomou posse como rei de Judá, ele iniciou com uma postura muito reta, fazendo lembrar aos feitos do seu antepassado, o pai Davi, que também tinha essa mesma postura, esta mesma conduta. É assim que Josafá iniciou o seu reinado fazendo um conjunto de reformas a nível da administração da justiça, reformas a nível da igreja e reformas a nível do culto religioso. Josafá começou por destruir muitos altares pagãos que existiam, dando continuidade assim às reformas iniciadas pelo seu pai, o pai de Josafá, que também tinha essa postura. Então Josafá deu continuidade. Josafá mandatou dos seus correligionários, pessoas mais próximas e confiadas, sacerdotes, levitas, para que esses se dedicassem, fossem por todas as partes, fossem instruir ou ensinar o povo sobre a lei mosaica. E, igualmente, instituiu tribunais que administrassem a justiça, mas também deu um apelo ético
a que os administradores da justiça zelassem pela justiça como se estivessem a administrar a justiça em nome do próprio Deus, para que eles levassem os altos sentidos de ética no exercício da prática da justiça para com o povo. E também passou a instituir a administração da justiça para crimes ou assuntos religiosos. Então, este é um conjunto de reformas que Josafá começou a instituir. A par deste conjunto de reformas que ele começou a instituir, Josafá também começou a colocar tudo à frente, Deus à frente de todas as obras. A partir do 3º ano do seu reinado, então, ele começou a fortalecer a cidade de Judá. Isto é, começou a montar as suas tropas, as suas defesas, que chegavam ao número de acima de 1 milhão de homens que ele tinha no seu exército. Então, a sua segurança foi aumentando, o respeito e o domínio para com ele também foi aumentando. É assim que durante os primeiros 3 anos houve paz no reino de Judá, fortalecendo o reino de Judá, instituindo as suas tropas, as suas guardas, a sua defesa. Todo o povo era com Josafá e reconhecia que Josafá era uma pessoa que era zeloso pelo seu trabalho e que fazia lembrar as pisadas de Davi. Não obstante isso, então, os reinos ali à volta de Judá começaram a reconhecer que Deus era com Josafá. Então, eles começaram a aproximar-se mais para aliarem-se, mais para presentearem, para darem ofertas, presentes muito caros. Ele recebia muito gado, era ofertado com prata, era ofertado com ouro. Havia um grande reconhecimento sobre a postura e a conduta de Josafá. Então é por isso que disse que ele teve um grande zelo pela lei mosaica, porque ele fez questão de infundir o domínio e a prática da lei mosaica, enviando os sacerdotes levitas para que fossem ensinar sobre a lei mosaica por todos aqueles povos e também, sobretudo, pelos funcionários que administravam a justiça. E deu-lhes advertência de forma direta para que eles tratassem dos assuntos da administração da justiça em nome do próprio Deus. Depois disto acontecer, então, por outro lado, isso a nível do reino do sul, Judá. Mas no reino do norte, tinha um outro rei chamado Acabe. O que estava acontecendo no reino do norte? Acabe sucedeu no seu trono a seu pai. E Acabe, logo que ele sucedeu no trono do seu pai, ele começou a fazer o mal, praticar o mal aos olhos de Deus. De que forma é que Acabe fez isso? É que Acabe começou a edificar deuses pagãos, nomeadamente Baal, e prostrou-se diante de Baal. Para além disso, Acabe, como se não bastasse, foi casar com filha de um sacerdote de Asteroide. Este sacerdote de Asteroide era um sacerdote que adorava também deuses pagãos. O que acontece é que a filha desse sacerdote de Asteroide com a qual Acabe se casou chama-se Jezabel. Como é que aconteceu este casamento entre Acabe e Jezabel? É que, por sua vez, o pai de Acabe e o pai de Jezabel eram sócios ou tiveram algumas relações de trabalho, de negócio. Então, depois, os seus filhos, respectivos filhos, acabaram por contrair matrimônio. Iniciado isso, então, a postura de Acabe era uma postura de tirania, da qual, naturalmente, se afastava do zelo da lei e praticava a incredulidade, uma após outra. Acabe foi tão severo, tão prudente na incredulidade, a ponto de ele até chegar a fazer mal pior do que Jeroboão havia feito. É assim que se considera que Acabe fora um pior rei ainda que Jeroboão. Por sinal, na aula passada nós já havíamos visto que Jeroboão tinha sido considerado o pior rei até então, por causa das suas ignomínias, né? E sobretudo por causa desta tendência de edificar altares, oferecer holocaustos. Depois foi quando o profeta Aias saiu de Jerusalém, foi até a Siquém para impedir e foi profetizar contra aquele altar que ele queria oferecer holocausto. Então este Acabe foi pior do que Jeroboão. Para além de fazer isso,
depois envolveu-se casou com a Jezabel, e isto foi aumentando, como que amontoar a infidelidade dele para com Deus. Como se isso não bastasse, em certa altura, Acabe aproxima-se para um vizinho dele chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha ao lado do terreno dele. Ele aproxima-se para Nabote e ele propõe a que Nabote lhe cedesse a vinha dele. E em troca, ele haveria de lhe dar ou dinheiro ou uma outra vinha maior. Sucede que Nabote, não cedendo a oferta, justificou-se dizendo que tinha um valor emocional com aquele espaço, porque ele tinha herdado do seu pai. Acabe não gostou da resposta do seu vizinho. Ele era rei e achava que o seu pedido tinha que ser uma ordem, um acolhido por aquele. Então ele ficou triste. Foi-se, fechou-se no quarto e ficou sem comer. A sua esposa Jezabel, apercebendo-se que o marido estava estranho, perguntou: o que se passa? Então ele confessou, abriu-se e disse: olha, eu queria aquela vinha aqui ao lado, terreno ao lado, para alargar, porque queria fazer de horta, mas Nabote negou. Jezabel disse: não seja por isso. Eu pessoalmente vou tratar de recuperar a vinha para si. Então é quando Jezabel orquestra um plano para que o povo e os anciãos vissem, olhassem mal para esse Nabote. E é assim que esse Nabote acabou sendo apedrejado e morto por algo que foi conspirado pela Jezabel. Depois Jezabel volta para o seu esposo Acabe e diz que já recuperei a vinha e eis que Nabote já morreu. Então Acabe, quando ouve isso, ele prepara-se para descer e ir tomar posse daquela vinha. Quando ele está a fazer isso, então Deus aparece ao profeta Elias e diz para ele ir ao encontro de Acabe e ir lhe notificar sobre aquela ignomínia que ele tinha feito e que não tinha passado despercebido a Deus. Então Elias vai ao encontro de Acabe e diz assim: tu mataste um sangue inocente e, como se não bastasse, por cima disso, ainda queres levar à força uma propriedade privada. Então, isso que estás a fazer significa que, por fato de teres morto um sangue inocente, tu também vais morrer de uma forma violenta. E, consequentemente, ali onde foi derramado o sangue inocente, também o teu sangue vai ser derramado e cães vão lamber o teu sangue. Então, quando o profeta Elias disse isso a Acabe, Acabe passou a ficar com raiva de haver o profeta Elias como um inimigo dele. Então o profeta Elias desaparece, porque Acabe fica irado, fica com ódio e tenta colher ou deter o profeta Elias. O profeta Elias dali desapareceu. Depois é quando, no terceiro ano, até que eu estou a mostrar qual era a situação do reino do sul, Judá, que era governada pelo rei Josafá, que era uma pessoa zelosa pela lei, e depois falei-vos do reino do norte, que era governado pelo Acabe, a sua conduta e a forma como ele desobedecia a Deus. Então, no terceiro ano de reinado de Acabe, Josafá decide ir visitar. Não, no terceiro ano do reinado de Josafá, Josafá decide ir visitar o outro rei vizinho do reino do norte, chamado Acabe. Por sinal também, o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe. Então eles tinham um parentesco, eles eram compadres. Então Josafá decide ir visitar o rei do reino do norte, Acabe. Tendo chegado Josafá lá, Acabe recebe com um grande banquete que era para servir a Josafá e aos que o acompanhavam. Então, Acabe, no meio daquele banquete, dirige-se a Josafá nos seguintes termos: Ramon de Gileade foi nosso território, agora está nas mãos dos filisteus. Associa-te a mim para nós irmos recuperar aquele território. Então Josafá lhe responde assim: aquilo que tu fizeres, eu farei. Para onde o teu povo for, o meu povo irá. E onde a tua cavalaria for, também a minha cavalaria irá. Mas, antes de irmos,
Vamos consultar o oráculo do Senhor. É o que Josafá diz a Acabe. Então, Acabe, nem mais, manda chamar os profetas que lhe assistiam, em número de 400, e eles, sentados, os 2 reis, consultaram os profetas. Acabe pergunta aos profetas: podemos nós hoje subirmos a Ramó de Gileade para pelejar contra os filisteus? Então, os profetas de uníssono disseram: sim, podem ir, que vocês serão bem-sucedidos. Então, Josafá diz a Acabe: não haverá ainda um outro profeta de Deus a quem possamos consultar para além destes 400? Então Acabe diz: sim, há um profeta que podemos lhe consultar. Só que esse profeta, sempre que eu lhe peço um oráculo, ele profetiza o mal contra mim. Em vez de profetizar o bem, ele profetiza o mal. Por isso eu lhe odeio. Então, o rei Josafá diz: não fala assim dele. Manda chamar. Então, Acabe instrui a um dos profetas, subiu, foi ao encontro deste profeta chamado Miqueias. Chegado lá, ele diz ao Miqueias: nós lá dissemos ao rei, demos como oráculo para que ele aceitasse essa peleja. Então, te pedimos que tu também dês a mesma resposta, não nos contraries. Então, Miqueias de pronto disse: pelo Deus vivo, eu somente direi aquilo que ele me falar. Então, saiu Miqueias com este profeta, foram para junto desses 2 reis. Diante dos 2 reis, Acabe pergunta ao profeta Miqueias: podemos subir a Ramó para ir pelejar contra os filisteus? Então, o profeta Miqueias respondeu: sim, podem, que vocês irão ser vencidos. Então, logo de pronto, Acabe repreende, diz: eu não disse que ele costuma fazer escárnio de mim? Eu te conjuro para que tu fales somente a verdade. Então, é quando Miqueias diz assim: eu vejo todo o povo espalhado sem o seu pastor. E para além disso, ele começou já a desenvolver, dizendo que ele viu o Senhor numa assembleia celestial, com os anjos de pé, Deus sentado no seu trono, com os anjos de pé, uns à direita e outros à esquerda. Então Deus nessa assembleia perguntou aos anjos: como é que eu posso convencer Acabe a subir até a Ramote para ele ir morrer nessa batalha? Então um dos anjos disse: eu posso conseguir. Deus perguntou: como é que tu podes fazer? Aquele anjo disse: eu vou colocar o espírito da mentira na boca dos profetas e eles vão dizer uma mentira que Acabe vai acreditar a ponto de ele ir até esta batalha. Quando Acabe acaba de ouvir isso tudo que Miqueias está a falar, ele ficou ainda mais com raiva e mandou prender ao profeta Miqueias e dar-lhe de castigo somente água e pão. Então, é quando isso ocorrendo, então eles decidem os 2 partirem para essa batalha em Ramó. Só que antes de partirem para a batalha, Acabe faz uma proposta a Josafá. Diz assim: Josafá, eu gostava de pôr uma veste igual à tua, para confundir o inimigo, mas tu podes manter as tuas vestes de rei, mas eu quero pôr uma veste parecida à tua. Então, ele acabou por pôr uma veste parecida ao de Josafá. Por seu lado, a tropa vizinha, antes de irem para a guerra, eles foram instruídos pelo rei filisteus que eles não deveriam guerrear contra nenhuma outra pessoa, nem pequena nem grande, senão só contra o alvo deles. O único exclusivo alvo deles deveria ser somente o rei Acabe. Então, quando eles se fazem a peleja, começam a peleja, a tropa vê pelas vestes Josafá e presume que pelas vestes Josafá era Acabe. Então eles cercam Josafá. Quando estão a querer atacar Josafá, Josafá libertou um grito de guerra. Aquele grito de guerra de Josafá era um socorro, era um pedido de livramento a Deus. Então, naquele momento, quando ele soltou aquele grito de guerra, aqueles já perceberam pela voz que não é este Acabe que nós queremos. Então, deixaram Josafá. Continuou a peleja.
até que um soldado pegou um arco e lançou a sorte. Esse arco que ele lançou a sorte foi espetar precisamente ao rei Acabe. O rei Acabe, vendo-se ferido, ele diz ao seu exército: recuem, tirem para a lateral porque eu estou ferido. Então ele foi afastado para a lateral, continuou a peleja muito intensa ali no centro, no epicentro, e enquanto ele ficava ali, ele ia perdendo sangue, até que ao pôr do sol ele acabou por sucumbir e perder a vida. Disse que depois disso acontecer, quando estava a lavar o seu carro naquela piscina onde as prostitutas tomavam banho em Samaria, então os cães começaram a lamber o sangue de Acabe, cumprindo-se assim a profecia do profeta Elias. Terminada essa peleja, então o rei Josafá volta ou retorna a Jerusalém para sua base, são e salvo. Quando ele chega a Jerusalém, entra, desce para ele o profeta Geu, o vidente Geu, filho de Anã, do profeta Anã. E ele repreende a Josafá nos seguintes termos: tu defendes os ímpios e amas aqueles que Deus odeia. É por isso que Deus está muito irritado contigo. Mas, porque tu tens boas obras, Deus vai te poupar. Então, acabou por fim por ser poupado e dar-se a conhecer que o fato de Josafá ter sido poupado quando lançou o grito de guerra era porque Deus ouviu o socorro dele e acabou por lhe perdoar por causa das boas obras, mas ainda assim Deus estava irritado pela conduta dele por causa dele ter se associado a um rei ímpio, no caso, o rei Acabe. Tendo chegado a esta parte, terminamos a parte expositiva explicativa. Iniciei essa parte da apresentação de questões, dúvidas, comentários, críticas, para daqui desenvolvermos uma conversa mais profunda. Muito obrigado. Eu tenho umas duas questões. A primeira é: quem são esses profetas que mentiram sobre os reis e um só falou a verdade? A primeira. A segunda é: por que também Acabe usou a mesma roupa? Queria trair o seu amigo Josafá? E pronto. O que eu gostaria de primeiro perceber é o que é a lei mosaica. Será esta a lei de Moisés? De seguida, por que os 400 profetas afirmaram vitória contra os filisteus sem esta ser verdade? Será que estes profetas serviam realmente a Deus ou também serviam deuses pagãos? E por que Deus permitiu com que um anjo colocasse uma mentira na boca dos 400 profetas? E gostaria de saber se Josafá acabou se aliando a Acabe. Se sim, gostaria de perceber em que momento este alia-se ao Acabe. E gostaria de perceber em que momento também Josafá passou a não agradar a Deus, não ser um cumpridor da lei. Porque Josafá é chamado de bom rei, se este teve, depois no caminho do seu reinado, ele teria depois desagradado ao Senhor e no seu grito o Senhor poupou-lhe a vida.
É assim uma pergunta, né? O rei Josafá era considerado um homem temente a Deus, um homem bondoso, um homem piedoso, entre outros adjetivos. Mas ele tinha uma particularidade. Ele sempre fazia mais alianças. Sendo um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem bondoso, por que ele sempre optava por seguir um caminho errado daquele que Deus predestinava para ele? Por que ele sempre tinha mais alianças? Vimos isso na aliança que ele fez com o rei Acabe, porque ele entrou numa guerra que não era dele. E mais para frente, não foi mencionado aqui, ele também fez uma outra aliança com o rei Acasias. Creio que seja isso. Mas por que ele sempre optava por seguir um caminho errado, se ele era um homem temente a Deus? Eu gostaria de perceber também qual foi o castigo que Deus teria dado a Jezebel e ao Acabe pelo sangue inocente. Estimados irmãos, muito obrigado por estas 10 questões que foram colocadas, ligadas ao tema de hoje, que é o bom reinado de Josafá, o zelo pela lei. A primeira destas 10 é: quem são esses profetas que mentiram aos reis? Os profetas que mentiram aos reis eram em número de 400. Eram, por assim dizer, 400 profetas que assistiam ao rei Acabe. Sabemos nós que o rei Acabe, logo após ter sido confirmado e empossado enquanto rei de Israel, ele foi prostrar-se diante de Baal. Não obstante isso, ele também ergueu um altar para Baal e casou-se com a filha de um sacerdote de Asteroide. Então, por assim dizer, ele era um rei que estava enfermo de corrupção espiritual. Estes profetas que lhe assistiam eram profetas que diziam oráculos que agradassem a Acabe, contrariamente daquele único profeta que ele, pessoalmente, o próprio Acabe, dissera que existe um profeta que sempre prediz o mal contra mim. Existe um profeta que também, para além de predizer o mal contra mim, eu odeio a ele. Então, já aqui também prevemos que, por um lado, tinham 400 profetas que assistiam a um rei pagão. Por outro lado, esses 400 profetas também só diziam oráculos que fossem ao agrado desse mesmo rei. E esse rei tinha então, por assim dizer, um preconceito relativamente a um profeta que fosse diferente desta linhagem, que até ele dizia de forma aberta que odiava esse outro profeta. Por que Acabe usou as vestes do rei Josafá? Queria atrair o seu amigo Josafá. Quando Acabe sugeriu a que Josafá autorizasse que ele vestisse vestes iguais a Josafá, o objetivo de Acabe era de confundir o inimigo. Por um lado, esta pretensão dele de fazer confundir o inimigo era para que o inimigo, ou os alvos do inimigo, não lhe alcançassem ou não lhe atingissem. E, consequentemente, também, de forma secundária, também há de ser para que, se não o atingir, para que ele fosse confundido e, eventualmente, esse ataque recaísse e a desgraça recaísse sobre o outro rei. Então, tinha o objetivo secundário esse, mas o objetivo primário dele era confundir a tropa inimiga. Consequentemente, que nessa sua astúcia de querer confundir o inimigo, eis que realmente o inimigo foi confundido e foi graças à intervenção divina que
Josafá não perdeu a vida ao ser confundido com Acabe. O que é a lei mosaica? A lei mosaica, a tal que o rei Josafá cuidou com muito zelo desde o início do seu reinado, quando se dizia que ele encetou um conjunto de reformas, dando continuidade às reformas iniciadas pelo seu pai, e a sua trajetória, a sua conduta fazia lembrar ao seu antepassado Davi. Isto é, Josafá era zeloso com o cumprimento da lei mosaica. Ele aqui queria resgatar tudo aquilo que eram os preceitos que eles deveriam conservar enquanto sendo um povo que é governado pelo próprio Deus, em que a figura do rei Josafá aparecia somente como alguém que era um instrumento do próprio Deus. Por isso é que ele, enquanto um rei, tinha por obrigação moral preservar esse legado e transmitir esse legado para o povo, porque também os reis que haviam lhe antecedido, nomeadamente Roboão, não eram muito zelosos com a lei. A atitude dele de fazer um conjunto de reformas a nível da administração da justiça, a nível da ética e deontologia sobre o pessoal que administrava a própria justiça, a atitude que ele teve de enviar emissários dele, que eram sacerdotes, eram levitas, profetas, que fossem ensinar a lei mosaica para o povo. Este era o cuidado e o zelo que Josafá mostrava em respeito à lei mosaica, a qual ele próprio, Josafá, se submetia e observava rigorosamente. Por que 400 profetas afirmaram a vitória? Será que eram profetas que serviam a Deus? Estes eram profetas que serviam aos interesses do próprio rei Acabe. Eles afirmavam vitória porque eles foram usados, isto é, Deus enviou um anjo para que este anjo colocasse ou adentrasse um espírito da mentira na boca de uns profetas, para que um desses profetas dissesse e os outros em uníssono concordassem e assim conseguissem convencer o rei Acabe a ir para aquela peleja. Por tudo que Deus queria era convencer Acabe para ir para aquela batalha, para perder a vida da forma trágica como ele perdeu, cumprindo assim uma profecia que Deus tinha dado ao profeta Elias antes. Porque Deus permitiu que o anjo colocasse uma mentira na boca de profetas? Falou muito bem. Realmente Deus permitiu. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque se Deus é Deus da verdade, o objetivo de Deus era tão somente que a justiça dele divina se cumprisse. O que acontece é que se nós recuarmos para o conjunto, para os antecedentes do rei Acabe, os antecedentes que explicam o seu destino trágico, é que a certa altura ele, em conluio com a sua esposa, eles mataram um sangue inocente. Então, naquela altura, quando eles parecem terem morto um sangue inocente, ainda assim queria levar a vinha indevidamente, então Deus enviou o profeta Elias. E o profeta Elias foi profetizar qual seria o destino do próprio Acabe. Então, Deus realmente permitiu que um dos anjos descesse e fosse adentrar em forma de um espírito da mentira na boca dos profetas, para que eles conseguissem dizer aquilo, o comando que o rei Acabe obedecia. Porque o rei Acabe, ele obedecia aquilo que os profetas diziam, e igualmente esses 400 profetas que lhe serviam só diziam oráculos que o agradassem. Então aquilo era, os profetas estavam ao serviço do rei, e não ao serviço de Deus, claramente. Em que momento Josafá se alia a Acabe? Quando Josafá vai visitar o seu compadre no 3º ano do seu reinado, ele chega lá, Acabe recebe com pompa e circunstância, banquete, e depois Acabe é quando faz a proposta a Josafá para que eles se aliassem, para que eles se coligassem, para que eles juntassem forças, porque ele sabia que ele sozinho não era capaz o suficiente. Então ele convida ao seu compadre para juntarem forças para eles poderem ir recuperar Ramon. Só que, por sua vez, Josafá foi muito claro, foi muito prudente.
e disse-lhe antes, chama, convida profetas. Vamos consultar a Deus se devemos ou não ir para essa batalha. Esse foi o momento e a forma pela qual Josafá se aliou a Acabe. Era para eles poderem ir à guerra em coligação, à guerra contra Ramon, para recuperarem esse território que estava nas mãos dos filisteus. Em que momento Josafá desagradou a Deus? Ele desagradou a Deus precisamente, neste trecho, nesta narrativa, desagradou a Deus precisamente por causa desta aliança que ele fez com Acabe. De que forma? Foi quando o vidente Geu, filho de Anã, desceu para o encontro de Josafá, quando Josafá retornava a Jerusalém, e foi repreendendo, dizendo que tu amas o ímpio e fazes aquilo que desagrada a Deus. Mas tens boas obras. É por isso que Deus vai te poupar, mas Deus está irritado contigo. Essa foi a forma pela qual ele foi confrontado sobre o desagrado, a ira de Deus, para com a atitude dele ter se aliado a Acabe para poderem subir a Ramon, para irem pelejar contra os filisteus. Por que Josafá é chamado de bom rei se depois desagradou a Deus? Neste caso, o vidente Geu deixou muito claro. Ele disse que tu desagradaste a Deus pelo fato de teres amado o ímpio, que era o Acabe neste caso. E disto, então Deus ficou irritado contigo. Não obstante isso, tu tens boas obras. Portanto, são as boas obras dele. Que obras é que são essas boas obras dele? É preciso chamar aqui as boas obras que ele teve, para podermos perceber porque que ele assim é considerado um bom rei. É por causa das obras ele foi muito audaz, foi muito corajoso e foi muito temente, porque desde que ele iniciou o seu reinado, ele deu continuidade a um conjunto de reformas que o pai dele tinha iniciado. Então, ele, com toda a sua coragem, audácia, não procurou primeiro o poder para si, mas procurou primeiro preservar o nome, a imagem e o legado de Deus e o povo de Deus. Como? Instituindo a lei mosaica, instruindo a todo o povo, fazendo um conjunto de reformas, destruindo altares pagãos, lugares de idolatria e participando de uma forma ativa, convencendo o povo para que o povo seguisse a um e único Deus. Esse foi o conjunto das boas obras. Vamos falar de obras a nível litúrgico, do serviço litúrgico, obras a nível da conservação da religião e obras também voltadas para uma boa ética de ontologia e um temor do povo para com Deus. E, em contrapartida a isso, então, ele teve descanso, isto é, ele gozou de um reino que teve paz, observou paz durante muito tempo e também simpatia e respeito por parte dos reinos vizinhos. Por que Josafá, sendo temente, piedoso e geloso, por que ele fazia mais alianças, no caso com Acabe e com Acasias? Josafá fez aliança com Acabe, mas a aliança de Josafá com Acabe resultou não só quando eles coligaram-se para irem pelejar contra os filisteus em Ramon, mas também pelos seus filhos descendentes, no caso em que os seus filhos depois acabaram por formar uma família. No caso, o filho de Josafá casou a filha de Acabe. Então, Josafá fazia mais alianças, mas o problema não é mais alianças por si, porque ele, enquanto Josafá, ele foi um instrumento de Deus. Ele serviu a Deus com zelo. Ele foi visitar o seu parceiro, o seu compadre no caso.
E o seu compadre, quando lhe incitou que fizesse uma guerra indevida, aquele era o próprio plano de Deus. É por isso que ele distanciou-se, posicionou-se como uma pessoa temente a Deus, quando ele de pronto disse: consulta um homem de Deus, chame um profeta, consulte o oráculo para saber qual é a vontade de Deus, se devemos ou não ir a essa guerra. Então o problema não são alianças, o problema não são amizades, o problema não são pessoas com quem se relacionam. O problema é o posicionamento que a pessoa toma diante daquelas atitudes, daquelas situações. E ele mesmo repreendeu Acabe, quando Acabe começou a dizer que eu odeio esse homem, ele disse: não fala assim dele. Chama, vamos ouvi-lo. Não é? E ainda assim, depois, o próprio profeta Miqueias acabou por esclarecer com mais detalhe que Deus, numa Assembleia Celestial, havia proposto a que alguém fosse a convencer a Acabe para que se fizesse aquela guerra. Então tudo ficou transparente aos olhos de Deus. Por essa razão é que quando Josafá se apercebeu que estava a fio da morte, ele acabou por assim fazer aquilo que foi o grito de guerra, que era um pedido de livramento por diante daquela situação, e Deus assim lhe atendeu, livrando da morte. E, consequentemente, acabou por se cumprir a profecia do rei Elias, que era uma profecia contra Acabe, nada tinha a ver com Josafá. Qual foi o castigo que Deus deu a Acabe e Jezabel pelo sangue inocente? Este castigo que Deus deu a Acabe e a Jezabel pelo sangue inocente foi a profecia do profeta Elias. O profeta Elias, nessa instância, dirigiu-se a Acabe. Acabe estava para tomar posse, assaltar a vinha do Nabote. É quando o profeta Elias, instruído por Deus, foi ao seu encontro e disse: tu mataste sangue inocente, e como se não bastasse disso, também queres levar de uma forma inapropriada e à força algo que não te pertence. Então, como tu estás a fazer isso? Venho decretar, Deus decretou a tua ruína. E a tua ruína é que homem nenhum da tua casa, quer sejam os nascidos do teu sangue, quer sejam os teus servos, homem nenhum vai restar, vai ficar. E como se isso não bastasse, também lá onde foi derramado o sangue inocente, ali também vai ser a tua ruína, tu também vai ser ali morto, e os cães vão lamber o teu sangue, tu já morto. Então, esta foi a profecia que o profeta Elias deixou ficar sobre a ruína ou o castigo que Deus havia condenado a Acabe e a Jezabel pela sua conduta. Não obstante isso, importa também trazer aqui a esta nossa conversa um momento também curioso, que foi quando Elias, quando o profeta Elias foi repreender a Acabe por causa da sua postura. O fato de ter erigido altares pagãos, ter se prostrado a Baal, e a sua esposa Jezabel ter perseguido e ter morto vários profetas. Elias escapou. Elias escapou, e depois, quando Elias sai a caminho, houve um outro profeta que daqueles 400 escapou do ataque da Jezabel. Então, esse outro profeta encontra-se com o profeta Elias. Nesse encontro, o profeta Elias diz àquele profeta: vai dizer ao teu amo que eu quero me encontrar com ele. E aquele profeta diz: mas se eu for a dizer isso, Acabe não vai me poupar a vida, porque Acabe anda à tua procura já há muito tempo. Mandou procurar por ti por todo lado. E sempre tu escapava e não se encontrava. Então, se eu for a dizer a Acabe que te encontrei e tu queres falar com ele, a ira de Acabe vai cair sobre mim. Então, o que acontece é que, quando naquela instância Deus repreendeu a Acabe por intermédio de Elias, Acabe ficou com medo e ficou com receio daquela pesada ruína que Deus havia lhe anunciado por intermédio do profeta Elias. O que fez Acabe? Acabe rasgou as suas vestes, deitou cinza sobre si e começou a jejuar. Então Deus chama o profeta Elias e disse: já viste como Acabe
se mostrou algum arrependimento por causa da sua conduta, então eu não vou lhe ferir agora, mas isso vai acontecer com a sua descendência. Mas depois nós sabemos que ainda assim Acabe voltou a ter a outra postura que desagradava a Deus, e isso só por um lado precipitou a sua morte, e também aquela ruína acabou por cair sobre ele ainda em vida, e não na sua descendência, como poderia ter acontecido caso ele mantivesse aquele arrependimento que ele mostrou numa certa altura, no momento em que ele foi advertido sobre as suas más práticas. Queridos irmãos, estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende _oficial, na nossa plataforma YouTube, Antônio Sende _LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.